Aleluia, né, irmão? Pai do Senhor Jesus, amém, irmão? Amém! Estamos alegres. Quantos estão alegres com Jesus, irmão? Glória a Deus! Né, irmão? Pelo menos com Jesus a gente tem que estar alegre, é verdade? Maravilha. Nós estamos aqui, irmão, diante do texto, a qual foi nos dado, 2 Timóteo, amém? Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Amém? É isso mesmo, né? 2 Timóteo capítulo 2, verso 20. Diante, amém? Eu quero só agradecer aqui, irmão, por estar aqui mais uma vez, né? Nosso pastor sempre deixa as portas abertas para a palavra do Senhor ser pregada, amém? Eu fico feliz, glória a Deus. Eu sei que alguns não me conhecem, né? Sou o presbítero Evandro, sou ali do ministério da Rua Guarani, amém? Pastor Alves, e a sua minha filha também, a esposa acabou de falar, minha filha está ali quietinha, e é só vitória. Quantos acharam ligamento? Vamos ser breve. 21, amém? 2:21 diz assim: de maneira que se alguém se purificar dessas coisas, será utensílio para a honra. A tradução aqui é um pouquinho diferente, mas dá para entender. De maneira que se alguém se purificar dessas coisas, será utensílio para a honra, o vaso, santificado e útil para o dono, disposto para toda boa obra. Amém? Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus, amém? Aqui tem utensílio, mas é vaso, amém? Sua Bíblia está vaso, amém ou não amém? Amém. Glória a Deus, amém? E assim, glória a Deus. Paulo aqui, irmão, ele estabelece uma ordem de princípio para o apóstolo Timóteo aqui, né? Um jovem cheio de qualidade, cheio de vontade, cheio de alegria, que deixou mãe, deixou avó, deixou também os seus afazeres, numa pregação a qual o apóstolo Paulo ele vem trazendo, chamando o interesse tanto de quem ouve e da própria cidade a qual Paulo está pregando. Sua viagem missionária, Paulo ele pregava mediante a vários lugares, vários países, com pouco recurso, mas quem tem chamada, o Senhor ele se autoprover de te enviar e Ele mesmo é o teu próprio recurso. Aplicando aqui na nossa vida diária, os irmãos entendem que quando Deus nos chama, Ele nos chama para uma missão. Se Deus nos chama, Ele nos capacita. Dizem que Deus nos chama pessoas capacitadas, mas contra o tempo aqui, Deus ele pode te chamar com uma capacidade, mas também Ele vai te encher daquilo que é necessário que a obra tenha. O que é uma capacidade de uma pessoa? Todos nós temos capacidade, mas existem capacidades em nós que é necessário ser, vamos botar aqui, vasculhada, né? Tanto como o Deus da obra sabe, e também por alguns líderes. Vamos botar aqui que existem irmãos que elas já têm a sua capacidade. Esse contratempo que as pessoas falam, Deus nos chama pessoas capacitadas, eu, na minha concepção, eu já não acredito muito, porque se você fizer um curso de administração, ou vice-versa, como o sistema secular pode te oferecer, você faz um curso, e automaticamente você já é uma pessoa capacitada para alguma coisa. Se você não for crente, e se você depois se converter, Deus vai usar aquilo em favor da obra. Glória a Deus. Esse é o Deus que a gente, eu entendo que Ele faz. Você também pode ser um administrador de alguma coisa, na finança ou vice-versa. Você pode ser um médico, ou um advogado, ou um juiz. No Evangelho, Deus vai te chamar com esta capacidade secular que tu fez, e dentro da igreja você vai ajudar tanto a obra como pessoas que estão na obra. Isso é uma concepção minha, que Deus te chama, mas Ele aproveita aquilo que você tem. Glória a Deus. A favor da obra. Se
as coisas da carne e nem contra pessoas, é contra o mundo espiritual. Quando você combate no mundo espiritual, você não vai usar as armas da terra. Mas Paulo disse que quando você quer combater algo espiritual, tu usa as milícias espirituais para poder combater os espíritos que estão ao nosso redor. Logo você entende que Timóteo é cheio de capacidade e de vontade, mas precisa também sentar para aprender. O que Paulo vai fazer? Vou pegar este moço, o que ninguém viu, Deus botou na visão de Paulo, falou assim: esse moço tem capacidade, mas ele não tem oportunidade. Então, mesmo sendo novo, você vai instruí-lo, vai levantá-lo e vai jogar ele na obra e ele vai dar fruto. Glória a Deus. Quem olha para alguns jovens ou para algumas irmãs não vê potencial nenhum, mas quando nós temos a visão de Deus, aleluia, nós passamos a enxergar com a nossa visão e com a visão de Deus também. Então você, como líder, irmão, todos nós temos uma liderança a exercer. Você não pode ter uma liderança na igreja, mas você é líder da tua casa. Então você tem que ter a visão, aleluia, para as coisas crescer. Se você não é líder de jovem, líder de irmã, líder de criança, mas você é líder de alguma coisa na tua casa. Se tu não é líder na tua casa, tu tem que ser líder da sua própria vida. Aleluia, dá uma glória para ele, cara. Todos nós temos uma liderança a exercer, aleluia. Não tem para onde você fugir, irmão, aleluia. O que eu quero aplicar aqui, eu já vou terminar, é que nós temos que aprender a enxergar e ver com os olhos de Deus. Aleluia. Deus está acima de qualquer coisa, irmão, como foi falado. Então nós temos que aprender a enxergar e ver aquilo que Deus está vendo. Quem olha para mim não pode dar nada, mas quando Deus olha para mim, ele vê alguma coisa de bom. Glória a Deus, aleluia. Talvez alguém olhe para você e não enxerga coisa boa, mas Deus está vendo você, soltando o teu coração, e o incrédulo se junta e está vendo ali, tem alguma coisa boa que eu vou aproveitar. Aleluia. Então Paulo vai receber orientação e falar: ó, vou te ensinar, você tem talento, vou te jogar na obra, só que eu vou ter que passar por algumas coisas que no futuro você pode passar ou evitá-lo. Mas Paulo vai dizer para Timóteo o seguinte: aqueles que querem servir a Deus piamente padecerão perseguição. Então Paulo já introduz na cabeça dele que se entrar na obra, pode preparar a carcaça, que a perseguição vem no automático. Dá glória a Deus, aleluia. É automático. Quem resolve fazer a obra vai passar perseguição naturalmente. Talvez alguém te olhe atravessado, não é, porque tu resolveu lutar por uma causa justa. E quem resolve lutar pela causa de Cristo, glória a Deus nas alturas, vai padecer perseguição no automático. Então Paulo já prepara, aleluia, olha para mim, ó. Paulo já prepara Timóteo, ó, prepara a carcaça, que se tu quiser almejar o episcopado, vai passar perseguição naturalmente. Diga para o teu irmão, a perseguição natural, diga para ele, irmão. Só que ele vai entender que se enfiar na obra, ele tem que obedecer o requisito que a obra oferece para ele sobreviver na obra. Aleluia. Porque tem pessoas que querem se enfiar na obra, quer fazer a obra, mas não quer pegar o requisito que a obra oferece. Tu vai tomar na cabeça, desculpa a expressão, irmão. Por cara de quê? A obra oferece ferramentas espirituais para você. Aleluia. Efésios 6:10. São as armaduras. Quem não pega ela, quando entra na obra desarmado, vai ser primeiramente ferido. Porque antes de morrer, primeiramente você é o quê? Ferido. E quem não tem proteção fica ferido. Depois de ferido você morre. Porque aquela ferida automaticamente inflama, que se não for tratada, já era. Então Paulo passa para ele: Timóteo, é o seguinte, a obra é boa, o Deus da obra é bom, a obra é perfeita e também agradável, só que você tem que pegar o requisito. Só que Paulo vai escrever aqui, vai passar para ele algumas metáforas que ele precisava enfrentar. Qual era? A primeira regra aqui: ele tinha que se comportar como um bom soldado que milita. Paulo vai dizer para ele que além dele ser soldado, ele tinha que trabalhar na obra como um lavrador e ser na obra de Deus como um atleta. Tudo referente ao trabalho, postura,
Olha para mim. A postura dele tinha que ser o quê? A estrutura tinha que ser de um soldado. Aleluia. A garra tinha que ser como de um lavrador. E a força dele de rapidez tinha que ser como um atleta. Eram metáforas que ele precisava absorver para ele. Porque todos que exercessem essa metáfora que Paulo está dizendo aqui, receberia galardão. Então ele vai dizer para Timóteo que antes disso também, para ele exercer esta função, ele precisava primeiramente se enfiar na obra como um bom obreiro. Então Paulo vai dizer para ele: se apresenta para o Deus da obra. Se tu quiser fazer a obra, a primeira regra aqui, tem que se apresentar para o Deus da obra. Aleluia. Aleluia. Diga para o irmão: se apresenta para o Deus da obra, porque tem recompensa. Só que a função aqui de quem se apresenta para o Deus da obra é a seguinte: não pode se apresentar de qualquer maneira, tinha que se apresentar espiritualmente. Então Paulo vai dizer para ele assim, ó: tu, quando se apresentar, apresenta-te como obreiro aprovado. Só que a aprovação não vinha por ninguém de baixo, tinha que vir primeiramente por alguém de cima. Porque quem é aprovado lá no céu pode passar o quinto dos infernos na terra. Aleluia. Porque se você estiver aprovado no céu, a terra tem que te obedecer. Aleluia. Dá glória a Deus. Aleluia. Porque quando Deus te aprova lá em cima, a terra tem que te obedecer. É natural. As pessoas têm que te respeitar. A autoridade que Deus joga em você não é qualquer coisa, é algo espiritual. E quem não respeita a autoridade espiritualmente padeceria a luta. Então Paulo vai dizer a Timóteo: existe uma etapa para você passar, para primeiramente tu ser aprovado. Primeiro, tu tem que ser aprovado no céu, e depois a terra te obedece. Só que Paulo passa muitas instruções, olha para mim, irmão. E esse negócio de receber muita informação é complicado muitas das vezes na nossa vida, que a gente recebe muita informação e não aplica. Aleluia. Glória a Deus. O nosso problema na igreja é o seguinte: nós recebemos muito e aplica pouco. Dá uma glória a Deus para me ajudar, irmão. Recebe muito e aplica pouco. Ganha muito e devolve pouco. Essa é a realidade de nós que servimos a Deus. Então Paulo vai dizer para ele assim, ó: você recebe isso tudo, mas devolve também. No requisito, Paulo vai dizer que se ele quisesse ser alguém de valor, primeiramente tinha que se apresentar para quem? Para o céu. Só que Paulo passa muita informação para ele. No requisito aqui, eu vou terminar já, que quando nós chega no versículo 20, Paulo já vai trazer outra metáfora para Timóteo, no requisito do vaso. Paulo vai dizer que existe duas qualidades de pessoas na igreja. E fora, ele vai dizer que existe os vasos de honra e os vasos de desonra. Repita-me: vasos de honra e vasos de desonra. Paulo vai dizer que esses vasos, todos eles são úteis. Aleluia. Os dois são úteis. Um é útil para a honra e o outro é útil para a desonra. Os dois são úteis. Incrível que pareça. Só que Paulo vai dizer que o vaso de honra, se ele quisesse permanecer, ou se você quisesse ser um vaso de honra, olha para mim, irmão. Primeiramente, o vaso de honra não está na qualidade que ele é. Porque o mesmo vaso de barro é útil. O vaso de pau também é útil, está escrito aqui. O vaso de prata é útil. E o vaso de ouro também é útil. Só que na terra esses vasos são utilizados de diversas formas. Quem é que não tem vaso dentro de casa? Talvez você tenha um vaso de porcelanato, você usa ele para algumas coisas. Outros têm vaso de ouro, vaso de prata, você usa ele para várias coisas. Como nós temos aqui um vaso, está sendo utilizado por uma planta artificial, mas ele é útil. Nós temos outro aqui, é útil também.
Só que passamos a entender que na lógica de Deus, o vaso que é útil não é aquele que guarda muita coisa, mas é aquele que se santifica. Aleluia. No céu é a seguinte: Deus não tem filho predileto. O filho predileto aqui é um só, Jesus, que é o primogênito. O resto tudo é adotado. Aleluia, glória a Deus. É por isso que aqui na terra Deus não tem filho predileto. Ah, que eu sou melhor, que eu sou mais bonito, que eu tenho ouro, que eu tenho prata, a minha casa é de cima e baixo, é que eu ando de carro para baixo e para cima e a minha conta está cheia. Para Deus isso aí não é nada, é trapo de imundícia, como Isaías disse. Aleluia, glória a Deus. Mas para Deus existe uma qualificação que Deus adota. Para alguém ser vaso de honra, primeiramente, varão de guerra, essa pessoa tem que se purificar. Aleluia. Olha para mim, irmão. Por que é que um na igreja é mais usado e o outro é menos usado? Se todos foram feitos da mesma forma. Aleluia. Aleluia. Não tem diferenciamento. Por que que um canta mais e o outro canta menos? É por causa do dom? Não. Por que que um prega mais e o outro prega menos? Não é por causa de intelecto, não, irmão. Ou memória, de memorização, não. Porque até mesmo aqueles que ouvem são usados por Deus. Não enxerga, mas ouve. Mas o requisito aqui da honra significa aquele vaso que é o quê? Santificado. Aleluia. Quer ser usado? Se santifica. Quer ter revelação extraordinária de Deus? Se santifica. Porque Deus não é um Deus açougueiro. O Deus que eu sirvo é um Deus que gosta do coração, mas também gosta da alma. Aleluia. O Deus que eu sirvo, ele gosta da alma, mas também gosta do espírito. É um Deus de corpo, alma e espírito. E a Bíblia fala que se nós santificarmos, temos que santificar o corpo, a alma e o espírito. De que Paulo está aqui para Paulo, ou seja, para Timóteo, que se ele quisesse ser um vaso de honra, ele tinha que ser o quê? Santificado, para ser o quê? Útil. Aleluia. Aleluia. Útil. Quantas pessoas se sentem inúteis na igreja? Se não der oportunidade, sai triste. Se não cantar, sai triste. Se não pregar, sai reclamando. Se o pastor não der oportunidade dentro de um culto, ele sai com um bico desse tamanho. Batendo o pé ainda. E sai de bico, e não leva nem a parte para casa. Dá glória para não pensar que é contigo, mano. Essa é a realidade que a gente vive hoje. Todos querem, mas o preço não querem pagar. Querem oportunidade, querem falar, mas sentar para aprender, ninguém quer. Olha para mim aqui, ó. Para mim elaborar um sistema de pregação como este, você acha que foi do dia para a noite? Não é isso não, irmão. Eu não quero de paraquedas no evangelho não. Aleluia. Primeiramente eu fiquei 11 anos sentado diante dos meus pastores, aleluia, e eles martelando na minha cabeça. Neguinho, tu precisa aprender, tu fala até bem, mas precisa aprender mais. Senta aqui que a gente vai te ensinar. Glória. Então precisa o quê? Sentar para aprender. O primeiro requisito, se você quer ter honra, primeiramente tem que se santificar. A Bíblia diz em João 12, 26, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26, Jesus um dia estava dizendo que se alguém servisse a Deus de coração, Deus o honraria. E se você honra a Deus, é automático. A honra que tu dá, Deus te devolve. E aquele que me serve, Jesus disse assim, ó, meu Pai
ser honrado por Deus, tem que estar no mesmo nível. Não tem como estar no mesmo nível de Deus, mas Ele te deu uma regra, padrão para você exercer na terra do vivente no requisito: santificação e santidade. Pelo campo da ciência, existe uma regra de estudo que é chamada de santificação, que é junto com a santificação, a filiação, a reconciliação, a regeneração, a glorificação e a salvação. Olha aqui, a santificação é a seguinte: ela entra como para nos santificar para uso exclusivo de Deus. Quem se santifica, irmão, olha para mim, todo jejum de santificação que você faz, quem vem com uma consagração, não está vindo com uma consagração ou projetando um jejum para ser melhor do que a tua própria família, ou se separar de fulano e de Bertano, não apertar a mão mais de ninguém, ele está em conjunto com a tua família. A santificação não é para isso. Nós não somos santificados para ser melhor do que ninguém. A santificação vem para nos aperfeiçoar. Aleluia. O que é aperfeiçoamento? É trazer de volta aquela paternidade que a gente tinha perdido no Éden. É por isso que nós somos hoje vasos de honra, porque nós se aproximamos de Jesus e Ele nos levou de volta para o Pai. Quando Adão perdeu aquele contato, ele virou um ser de desonra. Ele desonrou o Pai. Dentro da purificação que existia entre ele e Deus, a Bíblia vai dizer que quando o pecado entrou, olha para mim, quebrou-se um vínculo de santidade. Deus teve que se afastar. Por causa de quê? Porque Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Aleluia. Deus permanece com amor, Deus permanece com a sua soberania, mas quando a gente peca, Deus se afasta. Então, por causa disso, Deus fala para Paulo, diz na igreja dos Tessalônica, que a minha vontade é essa, a santificação. Paulo disse assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Colossenses capítulo 3, Paulo vai dizer: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque a vossa vida está escondida entre Cristo Jesus e Deus. Ele vai dizer: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Paulo vai dizer para os Colossenses da seguinte forma: santificai-vos, separai-vos. Aí ele vai dizer assim, aleluia, se separa. Aí ele vai dizer: prostituição da impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência da idolatria. Se santifica, meus filhos, se purifica nessas coisas, porque fazendo isso, mais contato tu vai ter com o Senhor. Vou deixar esclarecido para tu entender. Existem pessoas que dizem assim: eu não consigo mais ouvir a Deus, não consigo mais sentir a presença de Deus. O fogo pode estar caindo, mas ele não sente nada. É porque precisa se santificar para poder Deus se aproximar e se manifestar. Josué, santifica hoje, porque amanhã fará eu prodígio no meio de vós. Quer ser vaso de honra? Se santifica. Aleluia. Tem que se santificar, que é um vaso útil para Deus, é o vaso que se santifica. Aí o tema já vai abordar: quem é você na presença de Deus? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vaso de honra? Aleluia. Ou vaso de desonra? Quem é você na presença de Deus? É o termo que botaram. É ou não é? Dá o glória por me ajudar, irmão. Aleluia. Vaso de honra ou vaso de desonra? Qual é a qualidade do vaso de honra? Ele serve a Deus o resto da vida e sabe aonde se pôr para poder ser usado. Tem gente que quer ser vaso de honra, né, irmão? Aí eles gritam assim: eu quero ser vaso de barro. Qual a diferença do vaso de barro para o vaso de ouro? Qual a diferença do vaso de ouro para o vaso de prata? Todos são usados.
material pode ser diferente, correto? Um vem do barro, o outro vem de um aperfeiçoamento, o outro vem da madeira. Mas aqui o vaso de madeira, está sendo usado ou não está? Hã? Isso é madeira. PDF, sei lá o nome. MDF. Está sendo usado ou não está? Aleluia. Então o segredo está o quê? Na utilidade. Era feio. Era feio ou não era feio esse vaso aqui? Mas foi pintado, não foi? Para ser o quê? Preservado. Aí agora tem valor, não é ou não é? Então é a mesma coisa na nossa vida. Se quiser ser usado na obra como uma potência, tem que fazer o quê? Se santificar. Aleluia. Mas para que se santificar? Na hora de expulsar um demônio, na hora de orar por alguém enfermo. O diabo não tem medo dessa pintura aqui não, irmão. O diabo não tem medo dessa estética aqui não, ó. Dessa roupa bonita aqui não, aleluia. Tu pode se pintar dos pés da cabeça, aleluia, de ouro. O diabo não tem medo de você. Mas quando ele olha para você e vê que tu está santificado, separado para uso exclusivo de Deus, ele fala assim, vejo que este aqui é verdadeiramente homem de Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Paulo eu conheço, mas vocês eu não conheço não, aleluia, glória a Deus. Irmão, se santifica hoje. Cadê os vasos santificados da casa? Porque na igreja cheia que Deus vai deixar de se manifestar não, irmão, com igreja cheia ou vazia, com muita gente ou pouca, Deus é Deus no seu lugar e a soberania dele não dá para ninguém. Dá glória a Deus nesta noite. Santifica. Vaso de honra ou de desonra. Quem é você na presença de Deus? O vaso de honra bota a obra para crescer. Mesmo que seja na luta, mas a obra vai crescendo. Aleluia. Mas o de desonra não, ele só dá trabalho. O vaso de desonra, ele não progride não, ele só dá trabalho. Paulo quando bota Timóteo na obra, ele fala assim, ó, cuidado com Alexandre, cuidado com Irmineu, me deram muita dor de cabeça. Aleluia. Se desonraram voltando ao presente século. Então, irmão, olha para mim. Quem é você na presença de Deus? Vaso de honra ou? Que na frente do Pai é uma coisa. Quando o tema aborda aqui, quem é você na presença de Deus, está falando de uma paternidade. Está falando de duas qualidades de filho. Os que honram o Pai na presença e os que desonram o Pai quando viram as costas. Na presença de Deus, eles honram o Pai. Mas quando o Pai sai, eles passam a fazer aquilo. É como fala assim, quando o Pai sai, o rato faz a festa. Desculpa a expressão meu chula. É ou não é? É a mesma coisa. Vivenciamos o Evangelho desta forma. Na igreja somos uma coisa, fora daqui somos outra. Se viajar, vamos para a praia, logo tiramos a roupa, botamos um biquíni, um calção, tiramos a camisa, automaticamente tiramos uma foto, mas quando estão dentro da igreja, eles botam o melhor paletó, falam calabaxera desse tamanho, vem já até agarrado na lâmpada, aleluia. Mas fora daqui é outra coisa. Quem é você na presença de Deus? Aleluia. Se tu é uma coisa aqui, tu tem que ser lá fora também. Aleluia, estreita, mano. Se trata de vaso. Esse negócio de vasos que Deus vai te fazer. Deus, irmão, sabe nem como é que é passar na mão do oleiro, irmão. Deus vai te quebrar. Irmão, sabe nem como é que é passar na mão do oleiro, irmão. Olha lá, a esposa tá ali, ó. Passou na mão do oleiro ou não passou? Torce pra ela passar. Torce pra ela passar? Nunca. Ficou dessa finura aqui, ó. Quem sabe, sabe. Aí fala assim, não, Deus vai moldar. Você tá pensando que a mão de Deus, tá pensando que a mão de Deus é que nem essa mão pequenininha minha aqui? É ruim, irmão. Deus não usa nem, olha aqui pra mim, ó. Se Deus te deu um tapa, já era. Às vezes, Deus não quer nem usar
Nem os 5 dedos, só o dedinho encosta a unha em você. Aleluia. Olha, aleluia. Agora, vou cortar só a unha só para sentir o peso. Só a sombra só, vou tirar. Então você tem que entender, irmão. Passar na olaria não é para qualquer um. Só passa na olaria quem está de rebeldia. É quando Deus fala assim, eu quero você aqui. Aí tu vai para lá. Quero você aqui. Aí tu quer fazer ali. Você pinta aqui. Aí tu quer pintar lá. Fala aqui. Mas tu quer falar lá. Abre a boca aqui. Mas tu quer falar lá. Tu quer ser vaso lá. Mas Deus fala assim, acende a voz aqui. Aleluia. Eu sinto Deus aqui, irmão. Aleluia. Eu não estou nem aí, se tu dá glória a Deus, aleluia. Eu estou nem... Meu compromisso é só te entregar o rolo e sair pela porta da frente e ir pra casa de cabeça tranquila. Mas passar luta por não pegar, nunca eu vou passar. Abre a boca se quiser. Jesus vem de estar te dominando. Vamos voltar a ser vaso de honra. Aleluia. Seja vaso de honra. Vaso de honra, ele nunca perde seu brilho. Aleluia. E nunca perde sua utilidade. Agora o de desonra é terrível, irmão. Ninguém quer ele. Aleluia. É terrível. Bota na mesa, não serve. Aleluia. Agora é para não pensar que eu digo, irmão. Aleluia. Desculpa essa expressão aqui, temática aqui, bota pendurada aqui, não serve. Aleluia. O problema dele é não servir. Pode botar ele no melhor destaque, irmão, o vaso de desonra. É sério. Já viu aqueles vasos da igreja, irmão? Posso botar aqui pessoalmente, ele fala assim, ninguém liga para mim, ninguém me dá oportunidade. Aí vem com o espírito de piedade para os líderes, de vitimismo, essa palavra correta. Ninguém dá para mim. Aí em vez de falar com a líder, ele não vai lá, aí fala para uma criança. Que fulano de tal não me dá oportunidade, aquele irmão ele quer ser achar, quer ser dono da obra, pastor ali, parece que ele está me vendo, vou sair fora daqui, que isso aqui é outro. Aí o que acontece? Chega no ouvido do irmão, aí você quer trabalhar? Então vou botar você na obra. Aí joga na obra. Pastor, posso estar legal não. Chora, Deus. Passando bastante aí, vou ter que. Tá pesando muito nas minhas costas esse carro aqui. Mas lá reclamava. Mas quando é para abraçar a causa, eles não querem abraçar a causa. Quando bota eles na linha de frente para derrubar gigante, vamos ver se tu sabe. Porque muitas das vezes Deus te levanta, irmão, é para tirar uma vergonha que alguém deixou. Quando Davi foi para a guerra, simplesmente era uma vergonha que alguém deixou. Aí ele ouviu assim o gigante gritando: dá-me um homem! Dá-me os gigantes gritando todo dia no vale: dá-me um homem para que combata comigo. Se me vencer, prosperará, será grande no reino. Aí gigante todo dia: dá-me um homem. Aí todo mundo pobre, necessitado, passando luta, endividado, ouvindo o gigante gritar: se me derrubar, vai virar próspero na terra. Nem isso prestava para ele. Aí chegou o menininho. O que ele falou? Aí Saul falou assim, o homem que vencer aquele grandão ali, a gente vai ser isento de dívidas. Aleluia. Vai casar com a minha filha no reino e vai viver comigo no palácio. Aí Davi falou assim, o quê? É ruim que eu fico passando provas, irmão. Vou passar a lutar em luta que dá resultado. Ô, maravilha! Diga para você, luta em luta que dá resultado. Para você, para a tua casa, para a tua família. Luta que dá resultado. A Davi falou assim, agora. Glória! Não, bota a minha armadura assim, porque tem gente que quer que você luta a guerra com as armaduras e as habilidades dele. Não cabe isso em você. Luta com as tuas guerras, irmão. Com as tuas habilidades. Aleluia. Deus vai te usar com aquilo que você tem, com aquilo que você é. É pequenininho, mas Deus vai te usar. Aleluia. Só tem uma funda, mas Deus vai te usar. Deixa comigo, isso não cabe em mim. Vou pra guerra. Cuidado lá, já sei.
Só soltou uma, foi lá certeiro. Porque Deus é que guia as coisas. Aleluia. Quer derrubar gigante, irmão? Deixa Deus direcionar a pedra que tu está lançando. Glória a Deus, aleluia. Porque quando Deus te chama, te capacita. E quando Ele te capacita, não tem gigante que possa te manipular. Aleluia. Amém ou não amém, irmão? Que Deus abençoe. Muito obrigado.